Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês os lançamentos do mês de março. Já começou em fevereiro com alguns lançamentos assim inesperados. E o mês de março também, gente, chegou com tudo. Então eu separei para vocês os lançamentos desse mês que mais combinam com o conteúdo aqui do canal, os que eu estou aguardando muito para ler também. Lembrando que vários livros entram em pré-venda também, mas são para os próximos meses. Então o que eu escolho aqui são os que realmente vão ser lançados no mês. E tem uma lista bem grandinha aqui. Antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, também curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Também faça parte do clubinho de membros. Você vê aqui no botão Seja Membro seus benefícios e ajuda com o meu trabalho também. Eu tenho um clube de leitura com os membros que normalmente eu coloco esses lançamentos do ano para ler junto com os membros. Então é muito legal se você quiser fazer parte desse grupinho também. Primeiro, gente, tem dois lançamentos do final de fevereiro que eu esqueci de falar no vídeo de fevereiro. Na verdade, eu acho que a data ainda não estava certa do lançamento. Eu pensei que ia ser em março, mas eles acabaram sendo lançados no final de fevereiro, que é duas continuações de livros da editora seguinte. O primeiro é Oculta, que é a continuação do livro Noturna. É uma fantasia, eu já li o primeiro livro, já faz um tempo que eu li esse livro, eu espero lembrar de algumas coisas agora para ler a continuação, mas eu lembro que nessa série nós temos um príncipe e uma ladra que acabam formando ali uma aliança inesperada por conta dos acontecidos ali do primeiro livro. Então não dá muito para falar sobre a história, porque daí seria spoiler, já que ele é a continuação do primeiro livro da trilogia. E a outra continuação é o livro do Hank Green, Um Esforço Lindo e Fútil. Ele é a continuação de uma coisa absolutamente fantástica. Eu ainda não li esse primeiro livro, eu quero muito ler esse ano para ler essa continuação também. Mas é uma história assim de ficção científica que envolve robôs, envolve internet, e parece que ele traz aventura e várias reflexões também. Então falam muito bem desse primeiro livro, eu tô ansiosa para ler ele e para ler a continuação também. E daí a editora seguinte tá bombando aí com os lançamentos de fantasias jovem adulta. Então agora em março já temos o lançamento de Amari e os Irmãos da Noite, que também é o primeiro livro de uma trilogia com magia. Nesse livro nós temos uma garota destemida que vai descobrir um novo mundo enquanto investiga o paradeiro do seu irmão. Pela capa parece que nós temos uma menina bem novinha. Então, gente, ele é um livro infanto-juvenil, ele é até a faixa etária dele é acima de 9 anos. Nós temos uma personagem bem criança e ele parece que ele é um livro assim com coisas sobrenaturais. Eu gosto bastante de histórias assim. Falando em coisas sobrenaturais, a editora seguinte também tá lançando 1001 Fantasmas e 1002 Fantasmas, da Heloísa Prieto. Esses dois livros são em forma de cartas, todas com histórias de mistério, aventura, novas amizades, maravilhas que uma mente aberta e um bom coração pode trazer. E pelo título, vocês podem imaginar aí que é uma história de fantasmas. Parece ser um livro bem divertido. Eu gosto muito de histórias com fantasmas, então eu fiquei interessada em ler esses livros também. E também é um livro para leitores bem mais jovens, acima de 8 anos. Então nós temos aí duas recomendações infanto-juvenis. 3, né? Porque são 2 livros dessa autora. E daí nós temos o terceiro livro da HQ Heartstopper. Gente, eu sou apaixonada por essa HQ. Nós temos um romance gay muito, muito fofinho. Tem uns traços na HQ, assim, muito fofo e lindo. É uma história, assim, de aquecer o coração. Eu gostei muito dos 2 primeiros volumes e agora tá saindo o volume 3. E eu não vou falar muito, né, sobre o que é a história desse terceiro volume, porque é mais legal vocês lerem os primeiros e descobrirem aí a história do Charlie e do Nick. Então, ó, muitos lançamentos da editora seguinte aí no começo desse vídeo. E agora, eu também fui surpreendida com alguns lançamentos bem legais da editora Alt. Nós temos Você Ligou para o Sam. Esse livro aí é bastante aguardado esse ano. Ele é um romance emocionante para quem gostou de A 5 Passos de Você e
todo esse tempo, que também foi lançado, né, pela Alt. E, gente, ele é um livro que parece ser muito triste, porque ele vai falar de luto, né? Um casal acaba se separando por causa da morte de um deles, e daí eu não quero entrar fundo aqui na sinopse, gente, porque parece um livro muito interessante, mas saibam que ele é um livro que ele vai trabalhar aí o processo de luto, pelo que eu dei uma olhada aqui por cima, e parece ser uma história bem triste, emocionante e muito fofa também, gente. Essa capa é linda, muito linda. O outro lançamento da editora Alt é Meu Lugar ao Sol, e é da mesma autora de Espere Até Me Ver de Coroa. É uma história sobre ser corajoso o suficiente para ser você mesmo e sobre o poder da música de transformar e conectar as pessoas. Como vocês podem ver pela capa, nós temos um romance sáfico, e ele é um livro aí que vai envolver música com as personagens. Um festival de música, pelo que eu vi aqui por cima. Se for igual o outro livro da autora, parece ser uma história bem fofa, com personagens saindo da escola, que parece que ela também tá prestes a começar a faculdade. No outro livro, né, era o baile de formatura, que a personagem participou. Esse livro faz pouco tempo que eles anunciaram que ia ser lançado agora em março, quase que eu perco pra falar aqui pra vocês no vídeo. E o outro lançamento da editora Alt é O Herdeiro Perdido, que é a continuação dos Jogos de Herança. Intrigas, reviravoltas e um triângulo amoroso, questões de família e bilhões de dólares em jogo. Eu não li o primeiro livro, mas caso você tenha lido e está aguardando a continuação, vai sair agora. Eu achei muito engraçado que a capa é a mesma do primeiro livro, só mudou a cor, porque a outra era vermelha, rosa, e agora é azul, mas é praticamente a mesma capa. Daí eu não vou contar, né, o que é a história, porque ele é uma continuação, mas envolve aí pessoas ricas e meio que um suspense, um thriller dentro disso. E é uma série jovem também. Vamos agora pro lançamento da editora Record. Nós temos uma edição belíssima da Holly Black de Tight, que é Contos de Fadas Modernos, que apesar do título, gente, não é um livro de contos. Eu até perguntei pro Edu, gente, porque o Edu, ele é o consultor oficial da Holly Black aqui no Brasil, gente, incrível, maravilhoso. O nomezinho dele tá até lá no livro, lá nas informações sobre o livro, e ele me explicou que não é um livro de contos. Eu tava pensando que era um livro de contos, mas não, gente, ele só tem esse nome, Contos de Fadas Modernos, mas ele é o primeiro livro de uma trilogia da autora, e é uma trilogia que ela escreveu há muito tempo, antes do Povo do Ar, que agora a editora tá trazendo aqui pro Brasil mais livros nesse Reino das Fadas da Holly Black. O Reino das Fadas cordialmente convida você a retornar ao universo dos seres encantados. O primeiro volume de Contos de Fadas Modernos, Tight, é mais uma história fantástica escrita por Holly Black, onde o perigo e a sedução do povo das fadas novamente entram em cena. Entre por sua própria conta e risco, pois pode não haver caminho de volta. Achei muito legal essa chamada aqui pro livro. Mas, novamente, pelo que eu vi aqui, nós temos uma outra personagem humana que acaba aí entrando e conhecendo esse mundo das fadas. Ela tem 17 anos. E, gente, o livro tá capa dura, então tá valendo super a pena. Vai ser uma série, então, que eles vão lançar nessa capa mais de luxo. Da editora Verus, nós temos o lançamento de O Capricho das Estrelas, que é da autora de O Quarto, de Jack. Na verdade, o nome do livro é só Quarto. E também tem mais um outro livro que ela lançou, mas ele não teve muito hype. E então, pra quem gosta dessa autora, tá saindo mais um lançamento dela. Ele é um clássico sobre esperança e sobrevivência contra todas as probabilidades. E olha, ele vai contar a história em Dublin de 1918. Parece ser um livro bem diferentão. Tem uma sinopse complexa. Ó, mas ele é um livro que parece que vai ter questões históricas. Ó, fala numa Irlanda duplamente devastada pela guerra e pela doença. Nós temos uma enfermeira que trabalha em um hospital com falta de funcionários no centro da cidade, onde grávidas que contraíram uma nova gripe terrível estão em quarentena. Então, nós temos como protagonista uma enfermeira, nós temos uma doutora aqui também, uma voluntária. É uma história assim com mulheres nesse lugar, nessa época. Parece ser um livro bem interessante para quem gosta dessa temática aí mais histórica, mais de época também. Da editora Intrínseca, nós temos um outro livro também que vai trazer aí uma parte cultural de uma outra época, que é Kim Ji-young, nascida em 1982. Ele é uma narrativa arrebatadora, diz aqui.
aqui retrata a realidade de uma jovem coreana e os profundos impactos da desigualdade de gênero na vida das mulheres. Eu me interessei muito em ler esse livro porque eu tô meio que fazendo um projeto pessoal de ler livros com mulheres asiáticas, mulheres africanas, agora aí no mês da mulher. Então eu já adquiri o meu livro aí na pré-venda, porque ele parece ser um livro curto também, rápido de ler, então eu quero tentar encaixar essa leitura nesse mês. Parece ser um livro muito bom. E a personagem é uma millennium comum, largou seu emprego em uma agência de marketing para cuidar da filha recém-nascida em tempo integral, como se espera de tantas mulheres coreanas. E daí ela começa a ter uns sintomas estranhos, que a família quer que ela vá pro psiquiatra, e daí a história é contada, toda a história dessa personagem é contada pelo médico. Gente, eu tô lendo aqui a sinopse, ele parece um livro assim bem diferentão. Sabe aquele livro diferentão? E ainda vai trazer, né, esse retrato das jovens coreanas dessa época. Nossa, bem interessante. Depois que eu ler, vocês vão saber minha opinião sobre ele, meio que logo. O outro lançamento da editora Intrínseca é Água Fresca para Flores, um dos maiores fenômenos editoriais da Europa nos últimos anos. Traz uma sensível história de amor no peculiar cenário de um cemitério. Gente, eu não sabia disso. Esse livro veio no Intrínsecos, então agora está sendo lançado na capa comercial. Me conte aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você é assinante do Intrínsecos, se você acha que eu vou gostar dele. Mas nós temos uma zeladora do cemitério. A casa da zeladora do cemitério funciona também como um abrigo diante da perda, um lugar em que memórias, risadas e lágrimas se misturam em xícaras de café ou taças de vinho. Com uma pequena equipe de coveiros e o padre da região, Violette forma uma família peculiar. Gente, que livro mais excêntrico e diferente. Eu fiquei interessada em ler ele. A Intrínseca tem trazido livros mais adultos, mais diferentões, né, por causa do Intrínsecos. Pelo menos por agora eu não tenho visto lançamentos de livros mais jovens. Mas, falando em livros jovens, nós temos um lançamento da HarperCollins, da Lola Salgado, que é Os 8 Disfarces de Otto. E um detalhe, gente, se você comprar o livro na pré-venda, o seu livro vem autografado e um brinde sortido. Achei isso bem diferente. Marcador de páginas e um card colecionável dos personagens. O card será enviado de forma sortida, não será possível escolher no momento da compra. Conta a história de um adolescente com superpoderes que, enquanto descobre sua própria sexualidade e identidade, vai entender por que, quando o assunto amor, não há como se esconder atrás dos disfarces. Otto vai descobrir que com grandes poderes vem grandes tretas. Gente, que legal esse livro também, eu fiquei interessada em ler ele. E da HarperCollins nós também temos um thriller, que é a continuação de Cordialmente Cruel, que é A Escrita na Parede. Na verdade, esse é o terceiro livro, né? O segundo livro já tinha sido lançado. Esse é o desfecho da trilogia Cordialmente Cruel. Então, não vamos entrar aqui na história, né? Se ela for continuação, assim, dos dois outros livros. Mas para quem tava aguardando aí o desfecho, vai ser lançado agora em março o terceiro livro. E agora a gente tem um lançamento que eu já tenho em mãos, porque eu queria muito esse livro, eu consegui comprar ele numa promoção, que é King of Scars, da Leigh Bardugo. Esse livro aqui se passa no universo da trilogia Grisha. Ele se passa alguns anos depois do final da trilogia e nós acompanhamos como personagem principal o Nikolai. Esse daqui, gente, era um dos meus personagens favoritos da trilogia e eu espero grandes coisas dele. Ele é o primeiro livro de uma duologia, então para quem gosta desse universo também Grisha, para quem gostou muito da série de TV e quer conhecer agora o Nikolai, que vai aparecer na segunda temporada, já escalaram o ator, então eu recomendo e venham ler comigo porque em breve eu vou ler ele. E daí temos também a conclusão de uma outra trilogia da Morro Branco, que é o Império de Ouro, e é da trilogia Diverbed. Eu nem sabia que era esse o nome da trilogia, mas o primeiro livro é A Cidade de Bronze. Essa é uma série que tá pra eu começar há muito tempo e agora ela foi finalizada, então eu preciso começar essa série esse ano. Ela se passa no deserto, tem mitologias do deserto, então eu acho que eu vou gostar muito, só que os livros são gigantes, esse livro é bem grande, consequência ele tá bem caro, eles são capa dura, então são belíssimos, brilham assim tudo, eu não vejo a hora de começar essa série. E daí temos um livro que ele tá na minha previsão de livros 5 estrelas, que é Prazeres Violentos, ele
tá vindo pela editora Alta Novel. Esse livro é uma releitura da história de Romeu e Julieta e ele se passa em Xangai, e nesse universo do livro nós temos um monstro que tá ameaçando a cidade, e daí as duas famílias rivais, né, os dois personagens de famílias rivais vão ter que juntar alianças aí para defender a cidade. A história é mais ou menos isso, uma fantasia urbana com um romance meio baseado em Romeu e Julieta. Então eu fiquei muito interessada. Eu até fala que o livro é Xangai de 1920, o livro também é de época. Incrível, tem tudo para eu gostar muito desse livro. Inclusive, vejam o vídeo que eu fiz aqui no canal com as minhas previsões de lançamentos 5 estrelas, porque daí tem lançamentos que vão acontecer aí ao longo do ano. Caso vocês tenham perdido esse vídeo, eu vou deixar nos cards. Daí tem um romance que parece ser muito fofo, que eu separei aqui, que eu fiquei com muita vontade de ler pela capa, assim, me chamou a atenção, que é Uma História de Amor Agridoce. O título também me chamou a atenção. Ele vai ser lançado pela editora Nacional. Os dois personagens que vão ser o casal do livro, eles são vietnamitas e eles têm restaurantes vizinhos que competem entre si. Então, gente, nós temos um relacionamento enemies to lovers, inimigos para amantes, que eu amo esse clichê e eu só preciso disso pra querer ler esse livro. A capa, o título, perfeito. Me conte aqui nos comentários se vocês também querem muito ler ele, se vocês gostam desse tipo de romance. Temos também um lançamento da editora Suma, que é uma ficção científica, Órbita de Inverno. Esse livro, ele vai tratar de intrigas políticas interplanetárias com romance. Nós temos um casal como protagonista e daí o livro é recheado de mistério, suspense. Olha aqui o que diz. Uma história de amor cativante com personagens envolventes, cercada por um misterioso assassinato e políticas multiplanetárias de alto risco. Uma aventura espacial divertida e sexy com protagonistas que me fizeram rir alto. Universo fascinante, repleto de tecnologia alienígena, políticas imperiais complexas, diplomacia intergaláctica perigosa. Então, gente, como vocês podem ver, ele é um livro de ficção científica com coisas intergalácticas, alienígenas, intrigas políticas, principalmente, pelo jeito. E, ao mesmo tempo, nós temos um romance com os personagens do livro. Então, eu fiquei bastante intrigada para ler ele. Caso vocês gostem de ficção científica, tá aí um novo livro da editora Suma. E, por fim, gente, eu separei aqui um thriller do Robert Brindza, que vai vir pela editora Gutenberg, O Nevoeiro de Shadow Sands. Eu acho que esse livro é continuação de algum outro livro do autor, porque ele começou a escrever uma nova série. Eu acho que isso daqui deve fazer parte daquela série. Não sei. Uma detetive incansável, um esconderijo perfeito e um serial killer à espreita de todos. Então, gente, é um livro com serial killer, com detetive, aquela coisa bem investigativa que o autor sabe escrever muito bem. Mas eu não sei, gente, se a detetive ali é a mesma do outro livro que o autor tinha lançado, se é uma continuação ou não. Se alguém souber, me conte aqui nos comentários, para ajudar a gente aí com essa informação. E é isso, gente. Não se esqueçam de que todos os links de todos esses livros vão estar na caixa de descrição, que vocês comprando com os meus links acabam me ajudando muito. Eu agradeço muito toda vez que vocês clicam ali, colocam o livro no carrinho para comprar com o meu link. Me conte nos comentários qual desses lançamentos você está bem ansioso para ler, assim como eu. Aqui eu vou deixar a playlist dos outros lançamentos dos outros meses, caso você tenha perdido algum deles. Eu sei que vocês gostam bastante desses vídeos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!